Então, agora a gente vai fazer o boneco de neve. O boneco de neve, esse aqui eu fiz para prender na árvore de Natal. Então, eu coloquei esse fio aqui embaixo do chapéu, na hora de colar o chapéu. Só que agora a gente vai fazer um para ficar sobre a mesa. Então, a gente vai pegar já uma bola de isopor forrada, que eu já forrei, uma grande e uma pequena, que é para fazer a cabeça. Essa aqui, eu esperei secar um pouquinho a massa, não muito, mas para poder furar sem deformar, né? E usei essa espátula de cone para furar, onde eu vou colocar o braço que a gente vai fazer simulando a madeira aqui. Então, eu furei com essa espátula dos dois lados, antes da massa secar totalmente. Então, ela tá um pouco úmida, mas já posso mexer nela sem ela deformar. Então, aqui, para fazer a base, a gente vai pegar a extrusora com a massa branca, só que no formato redondo. Como a base é um pouco grande, então a gente vai fazer no formato redondo grande. Extrusora no formato redondo maior. Vou tirar uma peça. Essa peça eu vou enrolar. Deixa eu fazer ela ficar mais homogênea, que ela tá um pouco... Então, aqui a gente vai enrolar a peça para formar a base. Podia ser uma base acrílica também, mas eu quero fazer todo de biscuit. Vou colocar mais um pouco de massa. Então, essa vai ser a base do boneco de neve para ficar sobre a mesa. Então, aqui eu vou colar ele. Passa cola.
Passa um pouco aqui no fundo também. E aí, observa o lado que você vai querer que fique pra frente e encaixa. Agora a gente vai colocar um pescoço aqui. Vamos cortar então aqui. Vamos fazer uma bolinha com a massa branca. Colocar um pescoço, passa cola. Que é para poder ficar mais firme a cabeça. Coloca aqui. E agora a gente tira o palito da cabeça, passa cola. E fixa a cabeça. Aqui tá a base do boneco de neve. Então, a gente vai abrir a massa preta. Colocar aqui em cima do potinho. Dar o formato do potinho nela. Com uma ferramenta de corte, a gente vai tirar o excesso. Acertar ele. Esperar secar. E depois que a gente vai fazer a aba. Então, deixa ele secar e a gente faz a aba depois. Como eu já tenho um sequinho aqui, então eu vou aproveitar ele para mostrar no vídeo. Vou pegar a extrusora no formato retangular maior com a massa preta para fazer a aba.
Então, aqui agora vou tirar uma peça com a extrusora no formato retangular maior com a massa preta. Vou dar uma volta aqui na parte de cima do chapéu com a massa. Como a parte de cima já tá seca, ela não vai encolher mais. E essa peça que eu tô colocando agora, ela vai encolher durante o processo de secagem. Então, não precisa passar cola, porque ela encolhendo, ela vai apertar a parte de cima do chapéu e vai ficar grudada nele. Tiro o excesso. E aí, espero secar a parte da aba também, para ela poder prender, para ela poder ficar presa na parte de cima do chapéu. Então, a gente aguarda a secagem dela. Com a massa preta, a gente já aproveita e faz os botões. Então, a gente pega um pouquinho de massa preta, como ele é um pouco maior que o outro, então um pouco maior o botão. Faz uma bolinha, aliás, 3 bolinhas. Então, vamos fazer 3 bolinhas. Para os botões. Com o boleador, a gente vai achatar, para deixar um centro. Então, o botão tá pronto, só colar. Passa a cola aqui, verifica onde você vai querer deixar. Então, tem que ficar bem no centro. Então, agora a gente vai fazer 2 bolinhas pretas para o olho. Então, bolinha com a massa. Com o boleador, fura de novo. E aí, a gente vai colar os olhos.
Massa laranja para fazer a cenourinha. Então, bolinha. Faz um rolinho, só que de um lado mais fino e do outro mais grosso. Achata o lado mais grosso e afina o lado mais fino. Com uma ferramenta de corte, você marca o desenho da cenoura. Passa um pouquinho de cola aqui. E cola o narizinho dele. A massa encolhe, então vai ficar um pouco menor. Não precisa se preocupar. Agora a gente cola o chapeuzinho. Então, passa cola. Colou o chapeuzinho, agora a gente vai fazer o braço. A gente vai pegar massa marrom. Vai fazer um rolinho. Esse não precisa ser tão certinho, né? Vê o tamanho mais ou menos. Afina um pouco aqui, porque depois tem que encaixar lá. Dá uma afinadinha aqui. E agora a gente vem com a tesoura e corta aqui no centro, separa, que é para fazer o galho, né? Mais embaixo a gente corta de novo, separa. E agora com a ferramenta de corte a gente marca, fazendo desenho
madeira. Então, faz alguns pequenos talhos. Isso daqui a gente vai colar pra cima. Então, passa a cola aqui. Encaixa e ergue ele. O outro que a gente vai fazer igual, assim, igual no mesmo, do mesmo modo. Agora a gente vai decorar. Então, se ele começar a cair aqui, vai ter que colocar alguma coisa aqui para dar suporte, para ele não ficar caindo, né? Tá? Daí, no caso, até ele secar um pouquinho. Depois que ele secar, pode tirar. Então, um pouco de massa branca e um pouco de massa rosa. Então, eu vou misturar. Vou fazer um rolinho. Vou abrir a massa para a lateral. Depois, para o comprimento. Vou cortar aqui a ponta. E agora eu vou franzir um pouco, dobrar.
Então, vou passar a primeira aqui para trás. E a outra parte para frente. Tá? Então, agora a gente acerta. Vê se ficou muito comprido, corta. Que ainda tem a franjinha, né? Então, dá o formato que você quer. E agora a gente vai colocar a franjinha. Com a massa rosa um pouco mais escura, então, a gente vai fazer um rolinho. Então, abre. Corta um retângulo. Corta a franjinha. Passa um pouquinho de cola. E aí, cola a franjinha. Pronto.
cachecol tá pronto. Vou colocar alguma coisa aqui para sustentar esse braço. Para ele firmar um pouco. Com a massa verde em 2 tons, então a gente vai fazer um rolinho com cada cor. Agora a gente vai trançar um rolinho no outro. E colar aqui na volta do chapéu. Então a gente passa a cola aqui. Agora a gente pega um pouquinho de massa de cada cor, que eu já misturei aqui. Para dar um terceiro tom. Com esse aqui a gente vai fazer algumas folhinhas. Então, a gente faz uma bolinha, uma coxinha e achata. Bolinha, coxinha e achata é. Vou fazer umas 5. Agora a gente pega uma ferramenta de corte e marca o centro aperta a pontinha, né? Escolhe alguns lugares aqui do chapéu, nesse amarradinho aqui. E cola as folhinhas.
Tá pronto o boneco de neve. Então, esse é o de mesa. Então, agora é esperar secar, né? Esse é o de mesa. E esse daqui eu fiz para colocar na árvore. Então, a diferença aqui é que na hora que eu fui colar o chapéu, eu peguei um fio de nylon 0,5 e colei, uni as duas pontas e colei embaixo do chapéu. Na hora que eu fui colar o chapéu, eu colei o fio. Então, esse daqui dá para pendurar na árvore de Natal. Tá? E esse aqui pode ficar em pé na mesa. Então, agora a gente vai fazer o boneco de neve. O boneco de neve, esse aqui eu fiz para prender na árvore de Natal. Então, eu coloquei esse fio aqui embaixo do chapéu, na hora de colar o chapéu. Só que agora a gente vai fazer um para ficar sobre a mesa. Então, a gente vai pegar já uma bola de isopor forrada, que eu já forrei, uma grande e uma pequena, que é para fazer a cabeça. Essa aqui, eu esperei secar um pouquinho a massa, não muito, mas para poder furar sem deformar, né? E usei essa espátula de cone para furar onde eu vou colocar o braço que a gente vai fazer simulando a madeira aqui. Então, eu furei com essa espátula dos dois lados, antes da massa secar totalmente. Então, ela está um pouco úmida, mas já posso mexer nela sem ela deformar. Então, aqui, para fazer a base, a gente vai pegar a extrusora com a massa branca, só que no formato redondo. Como a base é um pouco grande, então a gente vai fazer no formato redondo grande. Extrusora no formato redondo maior. Vou tirar uma peça. Essa peça eu vou enrolar. Deixa eu fazer ela ficar mais homogênea, que ela está um pouco... Então, aqui a gente vai enrolar a peça para formar a base. Podia ser uma base acrílica também, mas eu quero fazer todo de biscuit. Vou colocar mais um pouco de massa.
Então, essa vai ser a base do boneco de neve para ficar sobre a mesa. Então, aqui eu vou colar ele. Passa cola. A base do boneco de neve. Então, a gente vai abrir a massa preta. Colocar aqui em cima do potinho. Dar o formato do potinho nela. Com uma ferramenta de corte, a gente vai tirar o excesso. Acertar ele. Esperar secar. E depois que a gente vai fazer a aba. Então, deixa ele secar e a gente faz a aba depois. Como eu já tenho um sequinho aqui, então eu vou aproveitar ele para mostrar no vídeo. Vou pegar a extrusora no formato retangular maior com a massa preta para fazer a aba. Então, aqui agora vou tirar uma peça com a extrusora. Passo um pouco aqui no fundo também. E aí, observa o lado que você vai querer que fique para frente e encaixa. Agora, a gente vai colocar um pescoço aqui. Vamos cortar, então, aqui.
Vamos fazer uma bolinha com a massa branca. Colocar um pescoço, passa cola, que é para poder ficar mais firme a cabeça. Coloca aqui. E agora a gente tira o palito da cabeça, passa cola. E fixa a cabeça. Aqui tá a tesoura no formato retangular maior, com a massa preta. Vou dar uma volta aqui na parte de cima do chapéu com a massa. Como a parte de cima já tá seca, ela não vai encolher mais. E essa peça que eu tô colocando agora, ela vai encolher durante o processo de secagem. Então, não precisa passar cola, porque ela encolhendo, ela vai apertar a parte de cima do chapéu e vai ficar grudada nele. Tiro o excesso. E aí, espero secar a parte da aba também, para ela poder prender, para ela poder ficar presa na parte de cima do chapéu. Então, a gente aguarda a secagem dela. Com a massa preta, a gente já aproveita e faz os botões. Então, a gente pega um pouquinho de massa preta, como ele é um pouco maior que o outro, então um pouco maior o botão. Faz uma bolinha, aliás, 3 bolinhas. Então, vamos fazer 3 bolinhas. Para os botões. Com o boleador, a gente vai achatar para deixar um centro.